Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema que falaremos hoje é Como posso me libertar do sofrimento? Quem conversará conosco é o Alberto Leitão, que também é colaborador da Casa Espírita. Mas antes eu vou fazer a nossa página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 80. Como sofres? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos o que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que o assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura? Porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer, com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade do encontro amigo, com a oportunidade de aprendizado, que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse momento de evolução, nos ajude a alcançar o equilíbrio, a paz, que possamos rever as nossas questões, as nossas dores, as nossas angústias, que possamos alcançar a elevação moral. Que Maria, nossa Mãe, também esteja conosco, auxiliando o Divino Mestre a alcançar cada coração sequioso de amor e que renove a nossa fé, que assim seja. Agora, passamos a palavra para o Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Narra Irmão X, no livro Contos e Apólogos, através da psicografia de Chico Xavier, uma passagem intitulada O Bendito Aguilhão. Irmão X nos conta
que naquela noite, reunidos na casa de Simão Pedro, o colégio apostólico conversava com o Cristo. E após algumas indagações de Pedro, Jesus falava sobre a fraternidade, Jesus falava sobre a importância de nós nos ajudarmos mutuamente, que não deveríamos lutar ou combater para conquistarmos os bens materiais, dos quais somos apenas usufrutuários, que deveríamos sim combater o egoísmo, a inveja, a cobiça, que deveríamos nos amparar nos bons pensamentos, na oração. Enfim, o Cristo discorria sobre muitas lições. E a uma pausa natural do Senhor, Pedro então intercedeu perguntando: Senhor, não seria melhor que antes da sua pregação fossem curados todos os doentes? Isso não facilitaria para que eles pudessem atentar para as suas lições? E logo Filipe intercedeu timidamente, concordando com Pedro, dizendo: Senhor, é verdade, deve ser muito difícil aprender as lições quando o corpo está doente. E outros apóstolos foram então corroborando com o pensamento de Simão Pedro. Jesus aguardou que todos falassem. E quando se estabeleceu o silêncio, ele então louvou a piedade de todos e disse: Ok, vamos amanhã. A título de experiência, vamos curar todos os enfermos antes da pregação. E assim foi feito. Na manhã seguinte, improvisado o gabinete à beira do lago, os doentes iam chegando, trazendo o semblante entristecido, sofrido. Entravam naquela tenda improvisada, o Cristo impunha-lhes as mãos, curava as cegueiras, curava as obsessões, curava as paralisias, e eles saíam do outro lado do gabinete, já agora com semblante sorridente, alegres, porque tinham sido curados. E Pedro renovava então um convite ao banquete espiritual que seria servido, dizendo: meus amigos, aguardem mais alguns instantes, porque em seguida o Cristo vai nos usar o seu verbo para nos falar das verdades eternas, da bondade de Deus, da justiça de Deus, das suas leis amorosas. Mas aqueles que tinham sido curados, ao saírem, davam uma desculpa, saíam apressadamente e respondiam para Pedro: hoje eu não posso, porque a minha família me aguarda. E outros diziam: não posso, porque tenho que voltar para o meu trabalho. E muitas foram as desculpas. E ao final de tudo, restaram apenas à beira do lago o Cristo e os 12 apóstolos. Foi então quando Simão Pedro endereçou um olhar entristecido para Jesus. Jesus então lhe falou de forma compassiva: Pedro, guarda a experiência e aprende a lição. O sofrimento, ele foi causado pelo próprio homem. Nós podemos aliviar a dor, mas é o sofrimento que vai o impulsionar para o mais alto. E todos então, compreendendo a lição, o Cristo concluiu, sorrindo: o corpo enfermiço é um remédio bendito para a alma adoecida. E esta é a passagem que trouxemos para iniciar a nossa conversa desta oportunidade acerca do tema, como a nossa irmã Verônica já nos informou: como posso me libertar do sofrimento? É uma pergunta que nós temos a pretensão de responder ao longo do nosso estudo. Como podemos nos libertar do sofrimento? Para tal, nós precisaremos entender o que é o sofrimento, o que é a aflição, da onde que vem o sofrimento, quais são as causas, a origem da dor, da aflição, do sofrimento. E trazendo isso, evidentemente, para os nossos dias, para que a gente possa responder a pergunta: no dia de hoje,
como eu posso me libertar do sofrimento, né? Quais são as atitudes que nós precisamos tomar, né? Quais são as consequências morais que os ensinos que vamos tratar da doutrina espírita acerca do tema podem me proporcionar. O que eu devo fazer? Que consequências morais são esperadas quando nós passamos a ter o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona? Quando vamos ao dicionário, nós vamos encontrar a definição de aflição dizendo que é tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Esta é a definição usual. Quando vamos à doutrina materialista, que é aquela que entende que após a morte nada mais existe, nós vamos encontrar a definição de que a aflição é o mal que se expressa por meio de dores e sofrimentos físicos e morais sem nenhum propósito elevado. Percebam que a definição usual e a definição materialistas, elas se assemelham. É um sofrimento que não tem propósito nenhum elevado, segundo o materialismo. Ou é um sofrimento persistente, é um sentimento de dor, segundo o dicionário. Mas quando nós vamos à doutrina espírita, após estudarmos os ensinos do Espiritismo, nós poderíamos trazer a definição de aflição como sendo oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Vejam a diferença. Então, a aflição passa a ser uma oportunidade para que eu possa me reajustar com as leis de Deus que eu me desviei, que eu infringi. Essa é a definição que o Espiritismo traz. E acrescenta ainda dizendo que é importante que a gente compreenda a aflição, para que a gente saiba aproveitar a preciosa lição que ela vai nos trazer. E a gente se confunde muito nisso, né? A gente se confunde em entender o que é o bem e o que é o mal. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, os Espíritos vão dizer que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Então vejam, se eu estou agindo conforme a lei de Deus, eu estou fazendo o bem. Mas quando eu ajo contrariamente, eu estou fazendo o mal. E isto significa que eu estou infringindo a lei de Deus e, consequentemente, eu estou angariando uma aflição para o futuro. E Kardec ainda pergunta na questão seguinte, como é que eu posso diferenciar o bem do mal? E os espíritos respondem que é usando a inteligência. Então, quando nós desenvolvemos a inteligência, aumentamos o nosso conhecimento, nós passamos a ter uma melhor percepção sobre o que é o bem e o que é o mal. E vamos, então, parando de confundir o bem com o mal. Porque a aflição, na visão espírita, é um bem. A aflição, na visão materialista, é um mal. Porque na visão espírita, a aflição é a oportunidade que eu tenho de corrigir algo que eu fiz no passado equivocado. Então, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando com o entendimento espírita, né? Conforme está lá na Lei do Progresso, questão 799, os espíritos dizem que o espiritismo, destruindo o materialismo, vai produzir o progresso. E é isso que se pretende. Entendendo a caracterização da aflição segundo a visão espírita, vamos recorrer ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. No item 3, tiramos um trecho em que Kardec vai dizer assim: por que sofrem uns mais do que outros? E complementa: as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, a justificativa é a justiça de Deus. Deus não faz ninguém passar por uma aflição se isto não for justo. É o que Kardec está aqui dizendo. E ele acrescenta: por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. Porque Jesus falou para nós que são felizes os que sofrem. Então ele já
definiu de acordo com o que estamos agora vendo que a doutrina espírita nos traz. Mas isso estava difícil para nós compreendermos, né? Então, continua Kardec. Julgando os homens suficientemente maduros agora para compreender essa verdade, Deus agora lhes revela completamente por meio do Espiritismo, tirando os véus, tirando qualquer tipo de alegoria, para que a gente entenda que a aflição é oportunidade, é lição preciosa que devemos aproveitar. Caminhando mais à frente, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 21, Kardec vai registrar: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. É o que estamos dizendo. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então aqui está claro que a aflição é a oportunidade de ajuste às leis de Deus, como falamos lá no início. Mas é importante que a gente se acostume com entender as palavras que Kardec usa na codificação, porque as palavras, elas têm um sentido usual, e muitas vezes Kardec está usando palavras que não estão dentro desse sentido usual. Então é importante que a gente perceba na própria obra de Kardec o sentido das palavras. Então, quando se fala punição, a gente associa logo a algo que é ruim, né? A algo que venha a trazer dores sem nenhum fundamento. É uma punição. Mas a punição dentro da obra de Kardec é a oportunidade de resgate. O culpado dentro da obra de Kardec, a palavra culpado não tem esse significado usual que nós temos. A palavra culpado significa aquele que se afastou do objetivo da criação. Nós fomos criados para sermos felizes, nós fomos criados para chegarmos à condição de pureza. Quando a gente se afasta, a gente passa a ser culpado nesse sentido e precisamos nos reajustar com as leis de Deus. Então vem a punição. Então, pecado, punição são palavras que precisam encontrar o seu sentido dentro da obra de Kardec e não o sentido que nós usualmente temos, porque senão nós vamos entender as coisas erradas, né? O apóstolo Paulo, lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai dizer que o objetivo da humanidade é gravitar para a unidade divina. É exatamente isso. Nós estamos gravitando, nós estamos numa órbita para a unidade divina. Quando a gente sai dessa órbita, quer dizer, quando a gente infringe a lei de Deus, a aflição vem, o sofrimento vem para nos trazer de volta para esta órbita. E este é o sentido do sofrimento segundo o Espiritismo, né? Quando a gente usa mal o livre-arbítrio. Então, se a gente usa mal o livre-arbítrio, a gente vai ter uma dificuldade para colher no futuro, como Cristo ensinou, né? Que a gente pode semear à vontade, mas obrigatoriamente vamos ter que colher. É claro que também o sofrimento ele pode ser advindo de uma prova voluntariamente escolhida, que não seja uma expiação, né? Mas aí são muitos detalhes. Então vejam que a origem do sofrimento são as nossas atitudes, são as nossas escolhas. Então, sempre que a gente faz uma escolha equivocada, a lei de Deus vem e nos traz de volta para o eixo desta órbita a que Paulo se referiu, para nós chegarmos ao objetivo da vida, né? Então, assim, a gente passa a entender a aflição como uma professora amiga que vem nos ensinar, que vem nos fazer voltar ao caminho. E assim a gente consegue entender por que Jesus disse que são felizes os que sofrem. Ora, porque Jesus fala para a vida futura, Jesus fala que se estamos sofrendo é porque estamos retomando o caminho. E essa é a questão que precisamos compreender. A gente passa a entender por que Paulo disse que a gente tem que agradecer por tudo. Mas agradecer até pela dor, Paulo? Sim, até pela dor. Porque a dor é o bem, a dor não é o mal.
esse entendimento que a doutrina espírita nos traz muda completamente a nossa perspectiva de vida. E é isso que é importante a gente perceber, né? Quando Deus nos cria simples e ignorantes, destinados a chegar à perfeição, e nos dota de livre-arbítrio, de liberdade, e quando nós, ao usarmos essa liberdade, nós nos desviamos do caminho do bem, nós precisaremos da dor, da aflição, para retomarmos o caminho do bem. É assim, dessa forma simples, que a doutrina espírita nos explica. Nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. E esta lei, é importante que a gente compreenda como ela funciona, né? Porque nós estamos fazendo escolhas, meus amigos. O tempo todo nós estamos escolhendo. Viver é escolher. Mesmo que a gente não escolha, isso já é uma escolha. Então, quando a gente deixa a vida nos levar, nós estamos escolhendo deixar a vida nos levar. Então, é preciso que a gente compreenda bem essas lições para nós mudarmos a rota da nossa vida para podermos direcionar para o objetivo da felicidade, que é aquilo a que nós estamos fadados. Mas Paulo de Tarso vai nos trazer um versículo que muito vai bem caracterizar essa questão da lei de causa e efeito, né? É o versículo 12 do capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui está a lei de causa e efeito. Hermínio Miranda, na obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida, vai dizer que Paulo foi o primeiro sistematizador do ideário ético de Jesus. Que Paulo foi aquele que primeiro traduziu o pensamento de Jesus em ações, em atitudes. E é isso que nós estamos precisando entender, né? Então, quando ele diz que tudo me é lícito, ele está falando de atitudes. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair daqui agora e trair, roubar, matar. Eu posso fazer o que eu quiser. A lei não vai me impedir de agir. Isso é importante, porque se a lei me impedisse, nós não teríamos méritos nenhum. Então a lei não me impede de tomar atitudes. A lei vai agir depois que eu tomei atitude. Por isso que ele vai dizer que tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu bem entender, mas nem tudo me convém, porque se eu me desvio das leis de Deus, eu estou plantando para mim dor, aflição, sofrimento. Isto é importante a gente entender. O desvio da lei de Deus, nós poderemos entender que é como se nós assinássemos uma promissória, temos um débito, assinamos uma promissória, e o vencimento dessa promissória pode ser na outra existência. Mas vai chegar o dia do vencimento e nós vamos ter que nos ajustar. Isto é importante a gente entender, né? Até para a gente perceber o que se passa. Às vezes a gente vê alguém cometendo crimes e não sofrendo nenhuma punição e a gente fala, mas como pode isso? A punição a gente pode não estar enxergando, porque a gente está olhando para uma vida só, mas ela vai chegar sem nenhuma sombra de dúvida, porque a lei de Deus é justiça. Então, parece que a pessoa foi beneficiada, mas não foi. Como também a gente percebe, às vezes, numa existência, pessoas que parecem inocentes, que não fizeram nada para merecer aquilo que estão passando. Ora, nada mais é do que o vencimento da promissória chegou e agora você tem que se ajustar, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Joana d'Arc, né? Aquela jovenzinha que só fazia o bem, foi traída, foi levada à fogueira. Mas como pode isso, Senhor? Que aflição é essa? E a gente não entende? Não entende porque nós estamos olhando só para essa vida. Quando a gente volta o olhar para esta mesma personalidade, envergando as roupas de Judas Iscariotes, nós vamos entender o porquê desta aflição. Então a aflição sempre é oportunidade de nós nos reajustarmos. Seria um mal se nós cometêssemos um erro e não tivesse solução. Então o Pai é bondoso. Ele nos dá caminhos para nós nos reajustarmos. E isso é o bem.
né? Isso é o seu amor por nós. E quando a gente traz isso para os nossos dias, né? Para as aflições que nós passamos, e agora a aflição do momento é o coronavírus, é a mesma coisa. Tudo se aplica, porque temos que entender esse momento de pandemia não como algo que está causando alguma coisa. Não, a pandemia não é uma causa. A pandemia é um efeito de atitudes que tomamos no passado, nós, a humanidade, por estarmos nos desviando daquela órbita a que Paulo se referiu, gravitando para a unidade divina. Então nós nos desviamos. As nossas relações estão desviadas, seja com a natureza, que não estamos cuidando dela, seja com o próximo, que não estamos cuidando dele por conta do nosso egoísmo, por conta de como nós estamos focando a nossa vida, os objetivos materialistas. Então, chega um momento em que Deus nos dá, por nos amar, a possibilidade de nós voltarmos para a órbita, voltarmos para o caminho que leva a Ele. E aí vem a dor, e aí vem a aflição, né? Como a pandemia. E dentro dela nós temos o livre-arbítrio. Não há nenhum determinismo sobre o que vai acontecer. Eu uso máscara se eu quiser usar, eu me isolo socialmente se eu quiser me isolar, mas eu vou responder por tudo que eu fizer. As minhas atitudes são livres, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente precisa aprender essas lições, aproveitarmos esse tempo para nos ocuparmos de forma útil, ver como nós podemos auxiliar as pessoas, sair do nosso egoísmo. Então é para isso que vem a pandemia, é para isso que vem a dor. Porque toda dor, ela procede de uma causa justa. E isso nós precisamos entender, meus amigos. Porque senão a gente aumenta a nossa dor. Há uma conexão entre o erro e a dor. É claro que existe também a conexão entre o erro e o amor. Porque o erro, ele pode ser resgatado pela dor ou pelo amor. Mas na maioria das vezes nós escolhemos resgatarmos o erro nas penitenciárias da dor, quando poderíamos também resgatar no campo do amor ao próximo. Então tudo isso precisa ficar muito claro para nós podermos nos libertar do sofrimento. Vejam que como que a doutrina espírita já está nos dando muitas explicações que podem, se nós quisermos, fazer com que a gente mude atitudes e nos libertemos do sofrimento, né? Então nós precisamos acreditar na justiça de Deus, acreditar, ter essa convicção da vida futura, ter a convicção de que todos nós somos iguais. Tudo isso vai trazendo essa base de fé que vai nos fazer mudar de atitudes, né? E algumas vezes a gente pode se perguntar por pessoas que estão fazendo bem, estão sofrendo, estão com dor. E é assim mesmo, porque a dor de hoje é reflexo do ontem. E o bem do hoje nos dará reflexo amanhã. Vejam o que Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 133A. De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Ou seja, eu estou seguindo o caminho do bem, mas eu estou sofrendo, eu tenho aflição na minha vida, eu tenho dor. Para que serve isso? Pergunta Kardec, e os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. As aflições da vida são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Olha essa frase, meus amigos. Se eu quero me libertar do sofrimento, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. E ele vai exemplificar. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então aí está o caminho para nós nos libertarmos do sofrimento. Ora, compreender a vida,
Eu preciso entender o mecanismo de Deus, a sua justiça. E eu preciso tomar atitudes que não venham a produzir tormentos voluntários. Porque nós viemos, ao encarnarmos, com um planejamento reencarnatório onde as aflições estão planejadas. Mas nós colocamos mais aflições além das que temos com as nossas atitudes. Porque quando diante de uma dor nós entramos na lamentação, essa dor aumenta. Quando diante de uma aflição nós entramos na vitimização, essa aflição aumenta. Então são as sobrecargas a que o Cristo se referiu, né? E aí a nossa baixa estima, a nossa autoestima vai baixar. E aí nós vamos buscar fugas, onde vamos buscar prazer sem discernimento. E aí vamos chegar num vazio existencial, vamos chegar na culpa. O que é isso? Tudo tormentos voluntários. Não estava previsto isso no nosso planejamento reencarnatório. Essas são dores voluntárias que nós estamos escolhendo quando entramos por esse caminho. Quando nós entramos na aceitação dos modelos que a sociedade nos apresenta e nós queremos nos encaixar a esses modelos, queremos viver de aparência, queremos permanecer na ilusão. Então são tormentos voluntários. Para nós nos libertarmos do sofrimento, nós temos que acordar, sair da ilusão. E a doutrina espírita vem nos dar todas as possibilidades de nós fazermos isso. Como posso me libertar do sofrimento? Vivendo na faixa do bem, independente das dores. Porque quando a gente está fazendo bem na nossa vida, as nossas dores diminuem, porque nós deixamos de focar nessas dores. A gente seca a nossa lágrima secando a lágrima do outro, como disse certa feita a Dona Ivone Pereira. Então, entender todo esse processo, que praticar o bem é a forma que eu tenho de me libertar do sofrimento. Eu me liberto do sofrimento quando eu estudo, quando eu vou em busca de novos conhecimentos que são libertadores, porque a gente age de acordo com aquilo que a gente aprende, que a gente sabe, de acordo com as nossas convicções. Então, se eu não estudar, eu não encontro novos caminhos, eu fico batendo e voltando, batendo e voltando. A gente entende por que Kardec disse que o ensino moral do Cristo é um roteiro infalível para a felicidade. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Ora, então, como posso me libertar do sofrimento? Seguindo as lições do Cristo. Explicadas, detalhadas, aprofundadas pela doutrina espírita. E chegando ao final, para as nossas conclusões, nós vamos trazer uma boa notícia. Boa notícia é uma beleza. E essa boa notícia é a questão 1004 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec vai perguntar em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. Novamente, chamamos a atenção. A palavra culpado tem que ser bem compreendida dentro do contexto da obra de Kardec. Em que se baseia a duração do sofrimento? Quanto tempo vai durar essa minha dor, Senhor? É isso que Kardec está perguntando. O sofrimento vai ficar indefinidamente? Vai ficar 10 anos, 50 anos, 1000 anos? Quanto tempo esse sofrimento vai permanecer comigo? Resposta de São Luís. O tempo necessário a que se melhore. Então, os Espíritos estão nos dizendo que acabar com o sofrimento só depende de nós. Ele vai durar o tempo necessário para que nós possamos nos melhorar. Ele vai explicar. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então basta nós voltarmos para a órbita a que Paulo se referiu e irmos em direção à unidade divina
que nós vamos reduzir os nossos sofrimentos, que eles vão acabar em algum momento. A nossa melhoria moral, intelectual, é o caminho de nós nos libertarmos do sofrimento. Quando lembramos da mulher hemorroíça, ela ficou 12 anos com aquela doença que o Cristo lhe curou, né? Com a perda de sangue. 12 anos foi o tempo que ela precisou para se melhorar, para poder o seu sofrimento passar. E assim é conosco, né? Daí o Cristo, sempre que curava, ele dizia: vá e não peques mais. Porque pecar é sair da órbita. Pecar é infringir a lei de Deus. E sempre que a gente faz isso, para nós voltarmos, Deus, que nos ama, ele vai nos dar a dor, vai nos dar a aflição, vai nos dar o sofrimento. Então entendamos bem a lição para nós vivermos de forma mais feliz, para nós compreendermos tudo que está se passando conosco, né? E a natureza nos ensina. Vamos trazer um exemplo da natureza para concluirmos as nossas reflexões, né? A natureza nos ensina que o sofrimento, ele gera boas coisas para nós, porque vai fazer com que a gente se reajuste, vai ter um produto positivo. E isso acontece na produção das pérolas. Quando vamos ver a natureza, como que uma ostra produz uma pérola. A ostra, ela tem uma camada interior extremamente polida. E qualquer objeto que entra e penetra e toca esta camada vai causar uma ferida, vai arranhar aquela superfície polida. E a ostra, então, naturalmente produz uma substância que se chama nácar para envolver aquilo que está lhe causando a ferida, que é o grão de areia. Então, quando um grão de areia entra numa ostra, arranha a sua superfície, causa uma ferida. E ela, de forma natural, produz o nácar e vai envolvendo aquele grão de areia, envolvendo em muitas camadas, até que aquele grão de areia se transforma numa pérola. Então, uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérola. Assim a gente pode compreender bem aquilo que o Cristo falou lá no início, né? A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Que possamos aproveitar as lições de Jesus e da doutrina espírita para movimentarmos a nossa vontade na direção de nos libertarmos em algum momento dos sofrimentos e de vivenciá-los neste atual momento de forma sadia, de forma positiva, de forma otimista, entendendo o plano de Deus para nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos ouvir a prece final, que será feita pela nossa irmã Miriam, que possamos nos concentrar ao redor desta prece para podermos angariar benefícios para os nossos lares, fluidificar as nossas águas. Muita paz a todos, muita paz. Caros irmãos e caras irmãs, chegamos ao término de mais um encontro. E convidamos a todos nesse momento para unirmos o nosso pensamento em prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina espírita e também estudarmos a nós mesmos. Obrigada, Senhor, por nos oferecer esse espaço de acolhimento, de reflexão. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela inspiração, pelo amor que nos é trazido através dos seus ensinamentos, e aos espíritos amigos que trabalham junto à casa da Irmã Rosa e que também nos acolhem, nos dando o suporte necessário que precisamos para vivenciar as experiências neste momento de tantos desafios. E assim, elevamos também o nosso pensamento junto às vibrações maravilhosas e benditas que neste momento envolvem o nosso lar,
fluidificando as nossas águas e nos convidando a permanecer em estado de prece ao longo do nosso dia, nas nossas atividades, juntos àqueles que convivemos, levando também os benefícios que aqui colhemos, juntos a tantos corações em sofrimento e esperança. Que assim seja.